pouquinho, gente. Então, nomenclatura, tá? Vamos prestar atenção aqui nessa parte. Ela é bem simples, não é difícil, mas às vezes parece um pouco complicado, mas ela é muito simples, tá? Bom, por que é importante a gente estudar nomenclatura? Pensa que o Brasil, ele é um dos países que tem mais animais. A fauna, ela é extremamente rica, assim como também a nossa fauna, a nossa flora, né? Nós temos muitos anfíbios, mamíferos, insetos. Imagina se a gente, quando estudasse algum deles, a gente colocasse, fizesse um lindo artigo sobre eles, e aí, em outro lugar do mundo, a pessoa estuda um animal que é muito parecido, mas ela não sabe que a gente já estudou, e ela vai dar um outro nome para ele. Então, gente, para evitar isso, o que a gente faz? A gente faz uma nomenclatura específica para não ter bagunça. Se vocês acham que com animais a gente tem tanta diversidade assim, imagina com as bactérias, né? Mas a gente vê e as bactérias que a gente não vê. Como que a gente vai fazer para diferenciar elas? Uma ave, a gente consegue ver se ela é azul, cor-de-rosa ou branca. E a bactéria, ela precisa de um corante, ela precisa de microscópio, não é simples assim. Então é muito importante a gente diferenciar as bactérias e colocar um nome nelas, para que a gente não estude a mesma coisa achando que está estudando coisas diferentes. Isso, assim que a Idade Média acabou, foi a primeira coisa que os cientistas fizeram. Então, a gente passou por um período das trevas onde não podia estudar. E aí, quando acabou isso, os cientistas puderam estudar, a primeira coisa que eles falaram foi: não dá, a gente precisa pôr nome, porque está estudando gente lá no Oriente Médio a mesma coisa que o pessoal daqui da Europa. A gente não pode continuar assim. Então, eles começaram a dar nomes às coisas e eles unificaram essa nomenclatura. Depois, lá no século XIX, isso se tornou uma profissão. E hoje, essa é uma profissão muito boa. Na verdade, a taxonomia ela é muito importante para a gente, porque com o DNA, com o estudo do DNA e a descoberta, ela ajuda a gente a descobrir que coisas que eram muito parecidas, na verdade, não eram a mesma coisa, porque o DNA é diferente. Então, ela tá super em alta, ganha-se super bem, viu, gente? Vamos lá para as regras básicas? Eu vou ler os slides, eu só vou falar as regras, depois vocês leem os slides com, tá? A gente vai usar a nomenclatura binominal, onde a gente tem gênero e espécie, tá? Gênero e espécie. O gênero sempre vem com letra maiúscula e a espécie sempre com letra minúscula. Se eu colocar um terceiro nome, vai ser a subespécie, também será letra minúscula. Tudo deve ser colocado em itálico. Então, é um nome latinizado, com a primeira letra maiúscula, as demais todas minúsculas, mesmo sendo em outra palavra, e em itálico. Se eu estiver escrevendo à mão, ele tem que ser sublinhado, ok? Por exemplo, canis lupus. Canis é o gênero e lupus é a espécie. Passer domésticos. A população do pardal doméstico, entre parênteses, passer domésticos, está a decrescer na Europa. Vocês concordam comigo que pardal doméstico, o que é doméstico no Brasil, não é a mesma coisa que é doméstico na Europa? Se ele está falando que o pardal doméstico da Europa, gente, lá é frio, tem outro clima, outra mata, outro tudo. Então, às vezes, o que é doméstico lá, aqui é raro. A gente não chama de doméstico. Então, para ele não deixar o leitor na dúvida sobre o que ele está falando, ele colocou o nome científico entre parênteses, ok? Escherichia coli. E maiúsculo, C minúsculo, em itálico, tá? Pro, posso abreviar isso daí? Tá muito grande. Pode, desde que seja a segunda vez que está sendo dita no texto. Então, por exemplo, a Escherichia coli é uma bactéria, ponto.
A E. coli vive no nosso intestino. Então, a segunda vez que eu vou citar ela, eu posso abreviar, mas desde que na primeira eu tenha colocado o nome dela completinho. E o que eu abrevio? Apenas o gênero. A espécie e subespécie sempre deve ser mantida em completo. Tem que ficar em completo, ok? Não pode ser incompleto, não pode ser incompleto, tem que ficar completo. O em ficou meio esquisito aí, né? Tem que ficar todinha aqui, tá? A espécie. Quer um exemplo? Tiranossauro Rex. A gente chama muito ele de T-Rex, né? Ou T-Rex, os americanos falam. Então, é um exemplo. Certo, gente? Eu trouxe aqui um exercício para vocês entenderem um pouco e eu vou passar esse exercício com vocês aqui em aula, tá? Vamos ler ele primeiro? Ele é sobre plantas. Todos os seres vivos levam esse tipo de nomenclatura. Esse é um exercício da Unifesp, a gente vai fazer junto, tá? Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado são encontrados o pau de arco. Pau de arco é o nome vulgar. Ele colocou aqui entre parênteses o nome científico, que é o que interessa pra gente. Nós somos técnicos, então nós usamos termos técnicos, ok? Então, são encontrados o pau de arco, Tabebuia serratifolia, a caixeta, Tabebuia carnoides e alguns ipês, Tabebuia áurea, Tabebuia alba, Cibistax anticifilítica. O cipó de São João, Pirostégia venusta, é também frequente naquela região. Considerando os critérios de classificação biológica, no texto são citados quantos gêneros e quantas espécies. Vamos lá contar. Tabebuia serratiofolia, um gênero e uma espécie. Tabebuia cassinóide é o mesmo gênero. Notem que o nome vulgar é diferente, mas o gênero é o mesmo. Então, um gênero aqui, duas espécies. E alguns ipês, Tabebuia alba, Tabebuia áurea, então um gênero, três espécies. Tabebuia alba, um gênero, quatro espécies. Cibistax anticifilítica, dois gêneros, 5 espécies. O cipó de São João, Pirostégia venusta, 3 gêneros, 6 espécies. Então fica a alternativa C, ok? Cada um, esse P aqui, ó, notem que ele tem mais de um nome diferente para gênero, tá? Então ele tem 2 gêneros, mas é um mesmo nome vulgar. Realmente eles são muito parecidos quando você olha, mas aí você vai estuda o DNA deles, eles são outra coisa. Então é outro ser vivo, tá? É outra espécie, outro gênero, outro tudo. Beleza, gente? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Dividi ela em 3 partes para ficar mais fácil a absorção no coraçãozinho de vocês. Qualquer dúvida, me mandem por e-mail, beleza? Vai lá e faz o nosso exercício que está no sistema, ok? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.